O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, Cicobi, Faesc e FECOERUSC, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. Do acervo do programa Estado de Excelência, vamos rever duas matérias que podem contribuir para o sucesso profissional e a segurança financeira. O talento é uma pessoa que tem competências, que tem qualificação, tem preparo, tá certo? Tem motivação para trabalhar. Então, ele tem um valor muito grande para a empresa. E esse valor constitui um ativo. Todo brasileiro, em geral, as pessoas especialmente que ganham acima do teto do INSS, deveriam ter a preocupação em formar uma reserva de poupança para complementar aquilo que ele não vai receber do INSS quando da sua aposentadoria. Vamos continuar com esses assuntos, mas agora vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento Faesc, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. O ano de 2025 já se consolida como histórico para o turismo brasileiro. Segundo dados do Ministério do Turismo, só em março o país recebeu mais de 929 mil turistas vindo de fora. Esse número representa um crescimento de 25,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Do acervo do programa Estado de Excelência, vamos rever trechos de uma entrevista que gravamos em 2008 com um dos maiores nomes da administração no Brasil, o professor Hidalberto Chiavenato, falando sobre capital humano. A tendência que está acontecendo é uma expansão do conceito. Hoje a gente fala muito em capital humano. E o que é capital humano? Você diz, bom, o que é esse bendito capital humano? Que negócio é esse, né? Qual o ativo que é representado aí nesse capital humano? E, na verdade, o que acontece é o seguinte, ter pessoas hoje é insuficiente para a empresa. Muita empresa tem um monte de gente trabalhando, mas não tem capital humano. Ela precisa ter talento. Qual a diferença entre uma pessoa e um talento? Aí é que começa, então, a coisa a funcionar. O talento é uma pessoa que tem competências, que tem qualificação, tem preparo, tá certo? Tem motivação para trabalhar. Então, ele tem um valor muito grande para a empresa. E esse valor constitui um ativo. Então, se você juntar talentos, você tem um capital humano dentro da empresa. E muitas empresas não chegaram ainda a essa conclusão. Por que o capital humano? Então, tem empresas que têm um capital humano próximo a zero, baixíssimo. Ou seja, com o pessoal que ela tem, ela não tem muita coisa a fazer, senão a rotina, a manutenção do status quo, entende? Nós vivemos num mundo em mudança, um mundo, uma agitação frenética. E quando você está pensando em fazer alguma coisa, o concorrente já foi fazendo outras coisas lá na frente. Por quê? Porque provavelmente tem mais capital humano do que você. O professor Chiavenato falou sobre a dinâmica do capital humano dentro da empresa e o que fazer para potenciar o desempenho profissional. Primeiro, você tem que saber agregar talento. Então, para isso, você tem que ter um ambiente propício ao talento. Por quê? O talento não é um sujeito que se satisfaz em trabalhar dentro de uma rotina, de um procedimento limitado, bitolado. Ele quer uma coisa para ele poder se expandir também, né? Segundo lugar, você tem que aplicar esse talento, saber dar a ele o trabalho em que ele se sinta bem trabalhando e possa trazer uma contribuição para o seu negócio. Entende? Então não é um trabalho de balconista simples, você tem que dar alguma coisa que seja no nível dele. Terceiro, você tem que desenvolver o talento, porque na medida que ele vai trabalhando, ele precisa de recursos adicionais, de conhecimento, de competências outras, para poder então crescer dentro da empresa. Ele tem essa vontade, porque tem essa potencialidade. O que mais? Você precisa saber recompensar o talento. Por quê? Porque ele não está sujeito a trabalhar assim dentro de um trabalho que todo mundo faz a mesma coisa, ele também, ele quer fazer alguma coisa de diferente e melhor. Então você tem que saber fazer o quê? Estabelecer metas e premiá-lo por metas alcançadas, entende?
Você precisa fixar, manter, reter o talento. Por quê? Porque outros estão de olho nele. E ele tem uma facilidade enorme de viajar por esse mercado de trabalho e se posicionar rapidamente, entende? Então, tem essas coisas todas que estão acontecendo e você precisa saber aplicá-lo muito bem. O professor Chiavenato reforçou a velha máxima. As pessoas fazem a diferença. A empresa só pode ir para frente, se desenvolver, na medida que ela desenvolve o seu pessoal. É uma coisa tão lógica, tão fácil de perceber, né? Mas é isso aí. Ou seja, hoje você começa a perceber, você quer melhorar a tecnologia, você quer aumentar a produtividade, você quer reduzir custos. Você tem que fazer isso através de gente. E se você não prepara essa gente, a sua empresa nunca vai deslanchar. Você começa a perceber que hoje as empresas que utilizam gente de uma forma muito inteligente são aquelas que saem melhor. Não é a tecnologia, não é o capital financeiro, não são recursos financeiros, não é crédito na praça que faz com que uma empresa vá para frente. Então, gente. E aí você começa a dizer o seguinte, bom, o que antigamente se pensava, o que era uma empresa? Era um conjunto de recursos financeiros, materiais, tecnológicos e recursos humanos, como se o recurso humano fosse uma propriedade da empresa, um ativo da empresa, tá certo? E que fizesse algum trabalho laboral, de mão de obra, você falava em mão de obra. Hoje você fala em mão de obra, o pessoal fica até oriçado, porque não é bem assim mais. Hoje o trabalho é intelectual, todo tipo de trabalho, e está acontecendo isso. O que está havendo, quais as dificuldades que a gente está encontrando hoje? Uma Vale, por exemplo, ex-Vale do Rio Doce, né? Ela está encontrando um problema incrível de talento para poder trabalhar com ela. Ela tem vagas, não consegue preencher, porque o pessoal apresenta baixa qualificação, ela não pode isso, ela tem que, e ela está fazendo, até uma universidade corporativa, e está fazendo investimento em treinamento e formação de pessoas, eu não falo mais mão de obra, pessoas, né? Exatamente porque cada vez mais o trabalho está ficando intelectualizado. Hoje, você para trabalhar com torno, ele precisa entender um pouco de computação. Ele trabalha com terminal, não, o terminal que opera o torno, né? E a mesma coisa o médico, o oftalmologista, ele não opera os seus olhos, catarata, ele trabalha com terminal, com monitor e o resto é feito... Então ele tem que trabalhar, entender muito mais de informática do que de medicina. E é o que está acontecendo no mundo todo hoje. Então, cada vez mais você precisa de gente qualificada. E num país como o nosso, em que você tem uma educação ainda precária, né? Uma escolaridade precária, frágil, fraca, e eu vejo isso nas universidades, que é onde você deságua todo esse pessoal com baixo preparo, né, escolar, é um problema seríssimo. O sujeito não sabe pensar, ou ele lê alguma coisa, não sabe dizer o que ele leu, expressar o que ele leu. Então, hoje, nós estamos precisando de talento, gente que saiba trabalhar com a cabeça. Eu estava falando agora há pouco tempo, na minha palestra, que nós precisamos não mais de especialistas, nós precisamos de estrategistas em negócios. Tá? Quando você fala hoje em empresa, a empresa está precisando de gente que saiba pensar, usar a cabeça, a massa cinzenta. Né? E qual a diferença entre um estrategista e um especialista? O especialista está trabalhando no aqui e agora, no detalhe. Né? O que está lá fora não interessa, ele está preocupado com aquilo lá. Muito bem, tá? Em trabalhos que você precisa de um especialista. Mas hoje o grande foco, a grande dificuldade é você encontrar estrategistas. São poucos estrategistas, mesmo em níveis elevados dentro da empresa. Quais as diferenças? O estrategista é aquele que não vê o detalhe só, ele vê o todo, incluindo os detalhes, mas ele vê a totalidade. Né? Eu estava dizendo, o estrategista ele vê a cidade e não as ruas. Né? Ele vê a cidade e com as ruas juntas, mas ele vê a cidade. Ele não vê uma árvore, ele vê a floresta toda, incluindo as árvores lá no meio. Então ele tem uma visão do conjunto e sabe a participação de cada parte naquele conjunto. Então ele tem essa visão global, que a gente chama de visão sistêmica, que é a maior dificuldade que você tem hoje em formar um futuro executivo de uma empresa. Né? Aí você está falando de capital humano. Por quê? Tem esse condão. Fora disso, o estrategista é aquele que, além de ter uma visão global, ele tem uma visão periférica. Ele vê o todo e vê o contexto em que o todo está
inserido, entende? Ele vê então o concorrente que está fazendo, o mercado, a conjuntura, o cliente, as necessidades, o mundo todo, que está sempre em evolução, em mudança. Então ele está olhando um cenário mutável, né? E dentro desse cenário mutável ele está vendo o todo, que é o negócio dele. Isso quanto a espaço. Quanto a tempo, a outra dimensão temporal, o estrategista tem uma diferença muito grande. O especialista, ele olha o aqui e agora. O estrategista, ele pode até ver o aqui e agora, mas ele vê as consequências futuras, as decorrências daquilo que está sendo feito agora. Ele tem uma visão de longo prazo, não de curto prazo, entende? E aí é que está a diferença, porque ele tem uma visão antecipatória. O professor Chiavenato finaliza a entrevista fazendo um alerta. Muitas empresas estão importando gente, estão facilitando a vinda de estrangeiros para ocupar espaço no mercado de trabalho aqui no Brasil. Tem empresas que estão fazendo isso. Ou então colocando unidades fora do país para poder fazê-las lá fora, com gente de fora, quando poderiam ser feitas aqui dentro. Mais uma matéria especial do acervo do Estado de Excelência. Previdência privada foi tema do programa que exibimos em outubro de 2018. Existem dois modelos de previdência privada ou previdência complementar: a previdência aberta e a previdência fechada. No modelo de previdência aberta, os planos são oferecidos por bancos ou seguradoras e podem ser contratados tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. Já no modelo de previdência fechada, os planos são realizados por empresas exclusivamente para seus funcionários e colaboradores. São os chamados fundos de pensão. Qualquer um da sociedade pode aderir a um plano aberto que é gerido por seguradoras e bancos com finalidade lucrativa. Enquanto o fechado é administrado por entidades sem fins lucrativos, né, somente para um segmento fechado, e o retorno, certamente, por força dessa estruturação sem fins lucrativos, vai ser maior para o participante, em especial se a gente projetar num longo prazo, 15, 20 anos. Essa é a previdência patrocinada por empresas do setor público e do setor privado, que juntamente com os trabalhadores fazem uma poupança de longuíssimo prazo para dar uma aposentadoria mais digna para esses trabalhadores. E assim surgiram os grandes fundos de pensão no país. A Previ, que é do Banco do Brasil, a Funcef, da Caixa Econômica Federal, a Petros, da Petrobras, esses são os estatais. E outras, várias tantas privadas, de grandes grupos econômicos. Nós vamos falar de Volkswagen, de Mercedes, de multinacionais, de Promon, empresas que ofereciam plano para os seus empregados. Isso evoluiu, nós tivemos uma atualização, uma modernização na legislação em 2001, e aí se ampliou não só para empregado e empregador. Associações poderiam instituir os seus planos de previdência, também no ambiente fechado, só para os seus associados. Por que você deve considerar ter um plano de previdência privada? Os motivos são vários. O principal deles é que há possibilidade, sim, de uma crise no sistema previdenciário oficial, caso não se faça a reforma da Previdência. O Brasil, como todos sabem, tem uma função de um grande Estado provedor das grandes aposentadorias, e o INSS vem suportando, só que a conta não fecha, né? Nós temos um problema estrutural no conceito do sistema previdenciário brasileiro, que é o pacto entre gerações. Então, a geração nova, a geração dos recentes trabalhadores, acaba sustentando as aposentadorias daqueles que entram no período da inatividade. À luz da longevidade, que é um fenômeno bom, né? A longevidade é algo que veio reconhecidamente, inclusive pelos números que o IBGE acaba de trazer, é uma notícia boa. Mas nós temos, por um outro lado, a baixa taxa de natalidade, nós temos um desemprego em números expressivos, nós temos uma nova relação trabalhista vindo aí de uma pejotização, do mercado informal de trabalho, enfim, elementos que acabam desequilibrando essa estrutura do pacto de gerações, porque, evidentemente, nós temos um maior número de aposentados do que novos trabalhadores. A lógica do nosso sistema é a do pacto entre as gerações. O jovem trabalha, contribui, e essas contribuições pagam a aposentadoria dos aposentados. Isso funcionou enquanto nós tínhamos muitos jovens e poucos idosos.
Aí deixou de funcionar por duas razões. Primeiro, os que se aposentam não são tão idosos assim. Isso significa que precisa pagar muito tempo o benefício deles. Tem gente no INSS que se aposenta com 50 anos, até menos. Os pobres se aposentam com 65, mas os não pobres se aposentam muito cedo. Então essa conta fica pesada. Enquanto nós tínhamos muitos jovens, tudo bem. Agora, a taxa de natalidade das mulheres no Brasil, a taxa de fecundidade, é padrão europeu. Nossa população está crescendo muito, muito pouco. Então nós não produzimos mais filhos. Não é que a gente não saiba, mas a gente perdeu o costume. Então esse sistema não se aguenta. Ele precisa ser mudado. O professor Hélio Zilberstein, coordenador do Fórum Nacional da Poupança de Longo Prazo, defende a reforma estrutural da Previdência como projeto de Estado e sugere caminhos. São duas propostas. Primeiro, a gente tem que criar um novo modelo para os novos trabalhadores. Um sistema mais racional, um sistema equilibrado. Os outros que estão no velho, ou já aposentados, ou no caminho da aposentadoria, nós vamos ter que dar uma remendada nisso. A coisa mais importante a se fazer é criar uma idade mínima de aposentadoria. E a gente vai ter que olhar também para os valores excessivos dos benefícios dos funcionários públicos. Eu sou funcionário público aposentado e eu sou o primeiro a reconhecer que a nossa aposentadoria é de uma generosidade que o país não comporta. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar isso. Em algum momento de nossas vidas, vamos parar de trabalhar. E o ideal é ter uma fonte de renda que nos permita viver dignamente. Daí a importância de compreender melhor a real dimensão da previdência social e buscar alternativas para uma aposentadoria mais tranquila e segura. Uma dessas alternativas é a previdência complementar. Então essa nova previdência que nós estamos criando vai diminuir a carga tributária na folha e vai transformar o fundo de garantia num fundo de previdência complementar. Vai render juros de mercado e o trabalhador vai poder comprar um plano de aposentadoria complementar com o seu fundo. Então, sem aumentar a carga, pelo contrário, diminuindo a carga, a gente vai criar poupança de longo prazo, que é o que falta nesse país para a gente deslanchar. É preciso dizer que o Brasil poupa muito pouco, né? Eu acho que qualquer país em franca expansão ela precisa ter uma poupança interna mais expressiva. Nós estamos falando no sistema segmento fechado, que é o nosso, a previdência privada fechada, porque é só para um grupo de trabalhadores, é para um grupo de associados, e nós estamos falando realmente de algo fundamental como parte da solução que eu me referi das questões brasileiras. E o Brasil, quanto mais poupar, nós vamos ter desenvolvimento econômico, porque a nossa atividade de meio, que é capitalização de recursos, vai permitir um fomento, um investimento em projetos de infraestrutura de longo prazo. E a nossa atividade fim, essa sim, proteção social. A pessoa que vai entrar, que poupou e vai entrar na aposentadoria, vai poder incrementar a sua aposentadoria oficial com a privada, aquela que ele poupou, para que possa, como eu disse, suportar e ter uma qualidade de vida, usufruindo de férias, viagens, pagando o plano de saúde, enfim, tudo aquilo que a previdência privada traz de bom para o cidadão como um todo. Nós precisamos desenvolver a cultura financeira e previdenciária e também praticar a poupança de longo prazo. Isso é essencial para uma vida econômica estável, um futuro tranquilo, além de reforçar a capacidade de investimento do país. Mas existe sim uma cultura no Brasil, né, de que aguardar que o outro faça. É a diferença entre expectativa e esperança, do verbo esperançar, né, que é muito significativo de ficarmos esperando que alguém faça por nós, que o Estado banque, né? Olha, a própria ABRAP já tem um trabalho que deve ser concluído agora muito proximamente, debatendo o que seria uma reforma da Previdência e estabelecendo pilares. Obrigação do Estado, o outro pilar, a previdência complementar capitalizada,
e uma seguinte ainda para quem tem altos salários ainda queira contribuir ainda mais. Então, nesse aspecto, o Estado estaria assumindo a sua proteção social, o que atingiria um universo muito grande dos trabalhadores brasileiros, e aqueles trabalhadores brasileiros, que é um universo muito menor, teriam acesso a uma previdência complementar capitalizada com contribuições individuais e dos empregadores ou nos planos instituídos por categoria profissional, especialmente para profissionais liberais, né, os planos instituídos fechados, como a gente chama no nosso sistema. Nós temos um novo perfil de trabalhador, esse 4.0, o nativo digital, essa geração Z, a geração Y, que na verdade já se mostra, já se coloca no nosso ambiente de trabalho. Como é que a gente vai chegar para esse jovem e dizer, olha, você precisa poupar, você tem 20 e poucos anos, e esse jovem entender de uma maneira muito clara, muito transparente, muito fácil. Todo brasileiro, em geral, as pessoas, especialmente que ganham acima do teto do INSS, né, deveriam ter a preocupação em formar uma reserva de poupança para complementar aquilo que ele não vai receber do INSS quando da sua aposentadoria. Fazendo conexão com a questão da reforma da Previdência, Luiz Ricardo Martins, presidente da ABRAP, anunciou a abertura do sistema para os familiares e dependentes econômicos dos participantes dos fundos de pensão. Até então, para participar de um fundo de pensão, era preciso ter vínculo empregatício com a empresa patrocinadora. Aí é um novo desenho de plano. O nosso órgão de regulação, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, na última reunião, traz um entendimento de que o arcabouço regulatório que hoje existe permite que essas entidades setoriais, associações, possam oferecer para o parente do participante a extensão do plano de benefício ou diretamente o plano setorial instituído. Isso para a gente é um motivo de muito orgulho e grande expectativa. Primeiro porque, de novo, se a gente tem 2,5 milhões de participantes ativos, se cada um trouxer um filho ou vamos dobrar esse sistema. Então, nossa expectativa é que chegar no final de gestão do ABRAP, nós estamos falando lá de 2019, começo de 2020, com o número de participantes sendo duplicado à luz da adoção desses mecanismos de fomento que a gente está realmente acreditando com muito otimismo. O presidente da ABRAP reforça a solidez das entidades fechadas de previdência complementar e destaca que a carteira consolidada continua apresentando resultados positivos. Segundo ele, no primeiro semestre deste ano, os ativos dessas entidades somaram 847 bilhões de reais, o que representa 12,7% do PIB, o Produto Interno Bruto. E o principal, eu acho que o sistema hoje ele já mostra, dentro da sua solidez, da sua história, o sistema acaba de fazer 41 anos, né, do primeiro marco legal, que é a Lei 6435, ele está entregando. É um sistema que paga em dia os benefícios, é um sistema que acumulou quase 850 bilhões de reservas, é um sistema que paga mais de 770 mil aposentados, com mais de 2,5 milhões de pessoas participando, aguardando a sua aposentadoria. O que eu quero dizer é um sistema que cumpre, que entrega, que ele atende o participante que acreditou nesse sistema. Então, dentro desse aperfeiçoamento, dessa blindagem, dessa estrutura de governança que vem se investindo cada vez mais no sistema, eu diria para você hoje que o sistema realmente é um sistema de ponta de referência internacional no seu ambiente regulatório especificamente. Hoje ele atinge associações, entidades de classe, a própria OAB é um exemplo de referência nisso em termos de fundo instituído, que é uma novidade que o sistema trouxe em 2000, que é um case de sucesso aqui mesmo em Santa Catarina. Nós temos uma Quanta vinculada às cooperativas de médico, que é o maior fundo instituído que o sistema tem, com quase 3 bilhões de reservas, com quase mais de 50 mil participantes. Eu acho que é um pouco disso que a gente vem aqui, dizer assim, quem tem condições de criar um plano setorial, por exemplo, de um setor da economia, de uma federação, de uma associação, de uma confederação, que conheça as peculiaridades. A ABRAP está com toda a sua qualidade, robustez de excelência, de trabalho técnico à disposição para tirar dúvidas. O que a gente quer é ser um incentivador, ser um fomentador de novos planos, fazer a previdência complementar, como eu me referi anteriormente, chegar
ao maior número de pessoas possível. As pessoas precisam de uma proteção previdenciária adicional e esse é um pouco o nosso papel que a gente vai disseminar e vai fazer chegar esse importante sistema. O presidente da ABAP destacou ainda a posição de Santa Catarina no contexto da Previdência Complementar Fechada. Santa Catarina, além de toda a beleza que a gente vem aqui organizar nosso congresso, precisa destacar o protagonismo na ideia da Previdência Complementar. Santa Catarina sempre teve à frente, cito o exemplo da Quanta aqui, mais uma vez, né, que foi a grande precursora do Fundo Instituto, a maior entidade com quase 3 bilhões que eu me referi. E se a gente somar todos os fundos de pensão aqui de Santa Catarina, nós vamos ter algo acima de 10, 12 bilhões em termos de reservas, com um público protegido de mais de 100 mil participantes, que são números expressivos vindo da região, como eu disse, precursora e com grandes lideranças de sucesso do nosso segmento. Então fica aí mais uma vez meu agradecimento, muito especial a gente estar voltando aqui para Florianópolis, fazendo nosso congresso com mais de 4 mil pessoas envolvidas, recorde de inscrição, uma grande janela de oportunidade do crescimento do sistema. Termina aqui o programa de hoje. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e obrigado por acompanhar o nosso trabalho.